Então, agora a gente vai entrar especificamente aí no tema, que é exatamente sobre desenvolvendo e liderando equipes de alta performance. Então, bem interessante aí o tema de hoje, bem relevante aí para as organizações. E eu trago aqui, eu começo aqui até trazendo alguns dados aí, né, relevantes aí para a gente poder tá falando aí mais sobre esse assunto, tá? Então, essa parte de liderança é um tema aí que eu gosto bastante, que a gente já fez outras lives um pouco voltado para isso, né? Mas tem muito assunto aí para estar tratando, então dá para fazer várias lives aí referente ao tema, né? Então é bem interessante aí. E eu trago já alguns dados, alguns indicadores aí, até para a gente poder iniciar esse contexto, né? E, então, hoje, por exemplo, tem estudos aí, por exemplo, eu peguei um estudo aqui da Michael Page, onde ele fala que 8 em cada 10 profissionais hoje eles pedem demissão por causa do chefe, tá? Então, hoje, essa questão de liderança aí, ela é bem importante, a gente está se desenvolvendo, porque realmente pode ter problemas, né, dentro da organização aí, devido a pessoa não se comunicar, não conseguir engajar ali a equipe do jeito que precisa. E é importante, principalmente aí, hoje a gente vai falar um pouco mais disso, hein, você conseguir entender, né, o perfil das pessoas, conseguir entender um pouco mais como que cada pessoa age, né, para você poder até estar conversando de uma forma melhor com essas pessoas, né? Porque sem esse conhecimento você fica sem ter muita noção como que você tem que tratar cada pessoa. Então a ideia que é tratar pessoas diferentes de forma diferente. Então essa que é a proposta aí do trabalho aí, né? E tem outro levantamento importante aí que a gente viu que 70% do engajamento de uma equipe ela vem do líder. Então, ou seja, se a equipe não tiver bem engajada aí, provavelmente é porque o líder não está conseguindo fazer o pessoal trazer aí um alto desempenho, tá? Então, acaba caindo aí nas costas do líder. Então, o líder, principalmente, aí tem que se desenvolver nesse sentido aí, arranjar ferramentas, arranjar formas aí de conhecimento para ele poder conseguir levar o melhor aí e tirar o melhor da equipe, né? Então, acho que é isso que é o ponto aí que a gente está querendo trazer, principalmente hoje aqui, tá? Então, até falando um pouquinho aqui, acho que é importante a gente até trazer um pouco o conceito aí de liderança, né? Onde liderar, na verdade, é a capacidade da gente influenciar e persuadir pessoas a fazerem o que precisa ser feito, né? E com isso aí, a ideia é que também traga mais rapidez, mais qualidade, mais eficiência, né? No que está sendo feito. Porque isso daí também acaba envolvendo aí o conceito de melhoria contínua, né? Então, ou seja, sempre você está fazendo melhor ali, tá? Então, acho que esse conceito é bem interessante aí, mas basicamente o que é? Liderar é influenciar pessoas. Então, ou seja, você tem um objetivo, você tem uma meta lá, você tem que buscar e as pessoas, a ideia é que você engaje elas de tal forma que você consiga tirar o melhor delas, o melhor proveito ali para que traga os resultados que a empresa está precisando, tá? Então, é bem interessante nesse sentido aí. E o que eu gosto aqui de enfatizar que é importante, a gente está sempre atuando com uma liderança que a gente chama aqui de liderança sustentável, né? Agora se fala muito aí de sustentabilidade, né? Então, o que eu vejo que é? Essa liderança sustentável, na verdade, nós temos dois polos, dois braços aí, dois extremos, vamos por assim, né? Dois lados que são essenciais. De um lado, a gente tem a empresa, ela busca resultado, tá? E do outro lado, a gente tem as pessoas, tá? Então, ou seja, é uma balança ali, vamos por assim, tá? Então, ou seja, se você focar só em resultado, não vai funcionar, não vai ser sustentável o negócio, tá? Então, se um lado você lidera só pensando em resultado, uma hora vai espanar o pessoal, vai sair fora, tá? E se você só focar em pessoas, também não vai dar continuidade. Ou seja, então, para que a empresa realmente ela seja sustentável, é importante você ter essas duas frentes, resultado e pessoas, tá? Lembrando que resultados, eles vêm através das pessoas, né? Então, isso daí faz todo sentido aí na hora da gente começar a pensar aí de uma forma como que a gente vai desenvolver essa equipe aí, né? Para que tenha resultado e eles estejam engajados para que esses resultados aconteçam aí dentro da organização. Então, essa liderança sustentável, a gente trabalha com esses dois pilares, né? Pilar de resultado e relacionamento, e envolve aí a gente conciliar, né, esse desempenho econômico e com a responsabilidade social, aí, vamos por assim, né? Buscando esse equilíbrio aí dessas duas necessidades aí para a empresa, tá? Então, acho que isso que é importante. E daí, o que é bacana aqui, até eu fui buscar alguns dados aí referente a essa parte aí de resultados e relacionamento, tá? Então, até um dado aqui interessante de uma pesquisa conduzida aí para o Great Place to Work, que é aquele certificado, né, das melhores empresas para se trabalhar, eles apontaram que há uma grande diferença entre a expectativa da alta liderança e dos liderados em relação aos gestores. Então, olha que interessante, né? De um lado, os gestores, eles são cobrados por resultados. Então, o grande foco aí da autoliderança é você atingir o resultado, você ter a estratégia para alcançar o que a empresa almeja, tá? Porém, do outro lado, o time, ele cobra por desenvolvimento de carreira, por feedbacks constantes, por essa parte aí de reconhecimento, parte de feedback, parte de cuidado com as pessoas, tá? Desenvolvimento também das pessoas, né? Para treinamento, toda essa parte aí. Então, o que acontece? De um lado, a autoliderança ela quer resultado, e do outro lado, os liderados eles querem relacionamento.
Então, o que que acontece aí com o gestor? O gestor, ele fica no meio do caminho, tentando equilibrar essa bandeja aí de pratos aí, né? Então, ou seja, por isso que é importante a gente entrar mais a fundo e entender como que a gente consegue pegar isso que a alta liderança está pedindo, né? E consiga estar com o time engajado de tal forma que ambos andem aí e flua, né? Do jeito que tem que ser, tá? Então, por isso que é importante aí a gente estar alinhado aí com essa parte aí, tanto de resultados como de relacionamento aí, ok? E daí aqui também eu trago até um conceito aí, né, que vem até da ISO 10.018. Eles agora, em 2020, lá eles definiram a parte aí de engajamento, né, que é o envolvimento aí das pessoas e o compromisso emocional aí que as pessoas têm com a organização e os seus objetivos, né. Então, a ideia aqui que é esse comprometimento emocional significa que as pessoas, elas estejam envolvidas ali realmente, não se preocupando só com o salário especificamente, com as promoções, né, mas que trabalhem em direção dos objetivos da organização, tá? Então, essa que é a proposta aí, que vem escrito lá na própria ISO, tá? Então, o engajamento é você exatamente conseguir fazer com que o time aí produza mais aí, né? Estejam motivados aí para fazer isso acontecer, tá ok? Então, essa que é a proposta. E daí, o que que é o interessante, aí, até trazendo mais alguns dados, 90% aí dos brasileiros, eles estão infelizes no trabalho. Então, isso daí foi até um levantamento aí feito aí também, por uma consultoria, aí, fugiu aqui qual foi a consultoria que fez aqui, mas 90% dos brasileiros estão infelizes. E brasileiros, eles também estão entre os mais desmotivados no trabalho. E apenas 21% dos funcionários se sentem engajados. Isso aí foi um estudo feito pelo Gallup, tá? Então, isso daí traz para a gente aí que realmente essa parte de engajamento da equipe é um ponto fundamental aí para a gente estar atacando aí e entendendo mais a fundo como que a gente pode lidar com a nossa equipe, tá? Para a gente poder desenvolver e liderar aí da melhor forma possível, tá? Então, e o que que é que a gente vê aí, até dentro de uma outra pesquisa aí, que a fonte é o McKinsey, eles levantaram, foi até interessante aí, que eles levantaram algumas gerações e quais eram as prioridades, né? O que motiva os colaboradores a deixarem um emprego. Então, ou seja, quando uma pessoa ela acaba pedindo demissão lá, quais são os principais motivos aí que fazem ela, de repente, sair, buscar uma outra empresa, tá? E eles elencaram 5 principais motivos aí que fazem com que todas essas gerações, tanto gerações Z como os milênios, né? Geração Z é de 18 a 24 anos, os milênios aí de 25 a 34, daí tem os milênios mais velhos aí, que seria 35 a 44, daí tem a geração X aí, que é de 45 a 54, e tem os baby boomers aí, que seria acima de 55 anos aí, tá? E daí eles elencaram, baseado em cada perfil, em cada idade aí, o que que é que mais afeta aí, né, a pessoa a tomar essa decisão aí de deixar o emprego. E o que que eles levantaram lá? A falta de desenvolvimento profissional é um dos fatores. O outro é a parte de líderes que não se importam com o time, com a equipe. O outro é a parte de expectativas insustentáveis de performance. O quarto é a falta de um trabalho significativo. E o outro é a compensação inadequada. Ou seja, o que a gente percebe aqui que, na verdade, o pessoal sente falta aí é de uma liderança mais participativa, né? Maior participação e engajamento aí da equipe aí também para a execução, tá? Então, ou seja, a liderança puxar mais a equipe nesse sentido deles estarem participando mais, entendendo mais, de repente, entendendo quais são os objetivos, a visão do futuro da empresa, o que é que a empresa realmente quer, né? Então, essa parte de uma liderança mais participativa, a gente percebe. Ali também, quando é falado ali, falta de desenvolvimento, líderes que não se importam, né? Então, o que a gente percebe aqui também? A parte de feedbacks, de reconhecimento, né? A gente já falou aí, tem outras lives aí um pouco mais sobre feedback, feedback positivo, feedback de desenvolvimento, né? Então, o feedback positivo é flagrar as pessoas fazendo coisas boas, né? Despertar motivação nas pessoas aí através do reconhecimento, tá? E também, o outro ponto que fala um pouco mais aqui, que seria a falta de desenvolvimento profissional, que é exatamente nessa parte aí de feedback e de desenvolvimento, né? Que é a principal ferramenta aí, muitas vezes, para elevar as competências aí da equipe. Então, você vê ali onde que a pessoa ali está com dificuldade, você conseguir dar um feedback de desenvolvimento, até para ajudar essa pessoa a buscar, né, esse conhecimento, buscar essa habilidade, e você está apoiando ali no sentido de fazer isso daí acontecer, tá? E o que é interessante? Dentro dessa parte de compensação inadequada, também aqui a gente pode falar aqui, que a gente chama aí de ativação 3Rs, né? Então, o que acontece aí? O que são esses 3Rs? 3Rs vem a parte de remuneração, né? A parte de recompensa e a parte de você ter o reconhecimento. Então, são os 3Rs aí: remuneração, recompensa e reconhecimento. Então, o que a gente tem? Na parte de remuneração e de recompensa, a gente está falando do salário financeiro, tá? Só que muitas vezes você pode usar o reconhecimento, que seria vamos por assim, um salário emocional, tá? Então, muitas vezes, só de você reconhecer, de repente, o colaborador
a forma que ele está fazendo o trabalho, você dando feedback positivo para ele, ou reconhecendo ele, de repente, vai, putz, esse cara saiu bem lá, de repente você pega, fala, poxa, hoje vamos almoçar fora lá, cara, queria bater um papo com você, queria interagir, ver como que foi esse desenvolvimento aí desse assunto que você tratou, pô, parabéns aí por você ter feito um trabalho bacana. Então, muitas vezes, esse reconhecimento aí é como se fosse um salário emocional, e isso é o que a gente viu aqui, dentro dos dados aí que a gente trouxe, que faz total diferença aí no engajamento da equipe, tá? Então, tanto essa parte aí de feedbacks, né, tanto de desenvolvimento como de feedback positivo, né, essa parte de reconhecimento, uma liderança mais participativa. E o outro ponto que eu trago aqui, que daí a ideia é a gente entrar mais a fundo nesse tema aí, é a parte do perfil comportamental alinhado, né, que é o quê? É você realmente estar com as pessoas certas no lugar certo dentro da organização. Então, hoje, tem várias pessoas aí, né, que acabam sendo contratadas, até existe um número disso daí, foi feita uma pesquisa aí pela Michael Page, mais de 91% das pessoas, elas são contratadas pelo perfil técnico e acabam sendo demitidas pelo perfil comportamental. Então, o que quer dizer isso daí? A pessoa, ela é contratada, ele fica no currículo dela, poxa, o cara tem graduação, ele tem pós-graduação, tem inglês, fez vários cursos, tem experiência em várias empresas, tem vários anos de empresa, trabalhou em grandes empresas, putz, tem um currículo excelente. Porém, o que acontece? Essa pessoa, ela é contratada. E depois de um tempo, o pessoal começa a observar que, de repente, essa pessoa, tecnicamente, ela é muito boa, porém, comportamentalmente, ela não consegue lidar bem com as pessoas dentro da empresa. Então, não se dá bem com o chefe, não se dá bem com o colega, não discute com o parceiro lá de trabalho, ou seja, começa a ter algumas interações ali que, na verdade, começa a ver que tem alguma dificuldade ali de comportamental ali com a equipe, tá? E isso daí que é o dado aí, onde 91% dessas pessoas que são demitidas são principalmente por causa da parte comportamental, tá? Então, elas são contratadas aí pela parte técnica, mas acabam sendo demitidas pela parte comportamental. E o que é interessante aqui, o que é? 64% das empresas, elas não sabem como desenvolver as habilidades comportamentais nos seus times, e elas acabam sendo prejudicadas aí financeiramente por isso, tá? Então, isso daí foi até um dado aí que, da Manpower, eles fizeram esse levantamento aí, onde trouxeram esses dados aí, onde 64% das empresas não sabem como desenvolver essas habilidades, tá? E é exatamente isso aí que eu estou trazendo. A gente falou aí de feedbacks, falamos aí de engajamento, falamos sobre esses pontos aí, alguns dados aí relevantes, né? Mas o que é que eu queria trazer aqui hoje? É até uma ferramenta aí, né? Vamos por assim, que é bem útil. Isso daí faz total diferença. Quando eu aprendi aí mais sobre esse tema aqui, realmente abriu minha visão. Então, antigamente aí, eu já tive vários desafios aí também dentro das empresas aí, até da forma de lidar, né, com algumas pessoas, por não ter esse conhecimento, tá? Então, eu quis trazer até esse ponto aqui, essa ferramenta, porque acho que é bem válida aí, para as pessoas entenderem melhor, elas se entenderem melhor como que é o perfil delas, e elas também saberem olhar as pessoas e tentar visualizar como que é o perfil da outra pessoa, até para, na hora dela se comunicar, ficar mais fácil ali, essa interação, e com isso ela consiga fazer um trabalho mais efetivo na hora dela conversar. E o que é interessante? Você conhecendo esse perfil comportamental vai te ajudar, inclusive, aí, até nos teus relacionamentos, até em casa, não só nos relacionamentos na empresa, mas, de repente, na parte conjugal. E muitas vezes a esposa tem um perfil e o marido tem outro perfil, por exemplo, os filhos têm outro perfil, e muitas vezes acaba tendo os atritos. Por quê? São perfis diferentes, cada um visualiza as coisas de uma forma diferente. Então, é fundamental a gente conhecer, né, fazer essa autoavaliação, esse autoconhecimento é fundamental, para depois a gente também visualizar como que a gente pode lidar com essas outras pessoas, tá? E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, algumas pessoas já conhecem, outras não. Eu estou trazendo aqui uma ferramenta que ela chama perfil comportamental DISC, tá? E porque essa ferramenta ela oferece uma indicação muito boa aí dos estilos de comportamento das pessoas. E, portanto, é uma boa ideia aí avaliar cada membro da equipe, né? E mesmo quando vai contratar uma pessoa nova, você entender, ter uma visão mais clara aí de qual o perfil da pessoa que você precisa e como que é o perfil dessa pessoa que você está contratando ali. Então, isso daí é bem bacana aí. E para a parte pessoal aí também, é importante você conhecer o seu perfil e também ter o parceiro lá, teus filhos, né, a esposa, né, de quem for ali, para que também tenha um relacionamento mais saudável ali, tá? E reduza aí, consequentemente, aí, atritos aí que, de repente, ocorrem aí por as pessoas não entenderem essa parte aí comportamental, tá? Então, o que é o bacana aqui, até trazendo um pouco aí, né? Como que se constrói nessa parte comportamental aí? 50% aí, ela vem da parte, vamos por aí, do DNA, né? A corrente hereditária aí nossa, tá? Então, ou seja, vamos falar assim, vem do sangue, né? Mas os outros 50%, ele vem aqui do meio onde a gente vive. Então, como que funciona isso daí? As nossas individualidades, os nossos amigos, a família nossa, os nossos pais, a escola, a igreja, né, os nossos pensamentos, o que a gente assiste, o que a gente lê, onde a gente trabalha, as experiências pessoais, tudo isso daí vai se juntando. E o que acontece? A gente começa a ter características pessoais ali que só nós temos.
né? Então, o que que é interessante aí? Cada um tem uma personalidade diferente, tá? Porém, o que que é o bacana aí? Até isso que a gente vai entrar mais a fundo aqui, existem alguns padrões que eles são similares ali, tá? Então, a gente fala, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Mas o que que é interessante? As pessoas, elas têm algumas características que elas se repetem. E é isso que a gente vai estar mostrando aqui, falando um pouco mais aqui, tá? E por que que é importante aí a gente estudar esse tema aí, tá? Então, a gente já falou aí a importância da gente engajar, de liderar, né? Desenvolver equipe. Também falamos que isso daí pode ser útil, inclusive, aí, com relacionamentos familiares, né? Com outras pessoas. Mas o que que é importante? A gente ter esse autoconhecimento para a gente realmente conseguir saber qual que é o nosso perfil, como que a gente lida, muitas vezes, com as nossas emoções, por que que a gente age de determinadas formas ali, tá? E o que que é bacana com isso? A gente também consegue identificar quais são os nossos pontos fortes e pontos que a gente pode estar melhorando, tá? Então, ou seja, coisas que de repente a gente não é tão bom, a gente começa a perceber ali que a gente pode estar, de repente, em determinados momentos, melhorando essa situação, tá? E o que é bacana também, a gente aprender como lidar com as outras pessoas, e muitas vezes a gente tendo esse conhecimento, a gente evita aí desperdícios de tempo, de energia, e muitas vezes de dinheiro aí, né? Então, por exemplo, tempo, ficar discutindo, de repente, com outra pessoa que, por você não entender o perfil dela, né, gastando essa energia, muitas vezes até dinheiro aí, que acaba sendo envolvido, de repente, em um relacionamento que é desfeito, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, por isso que é fundamental aí esse tema aqui. Então, vale a pena estar participando e, de repente, chamando até mais pessoas aí para estar participando conosco aí, tá? Deixa eu ver quem está aqui. Sibeli entrou, seja bem-vinda. Claudete, seja bem-vinda, entrou agora também. Ana Bonil, sejam bem-vindos aí. Bacana. Então, o que que a gente tem aqui? Falando um pouquinho dessa história do DISC, que é o perfil comportamental, isso aí vem desde antigamente, tá? Existe já um histórico aí disso daí, tá? Então, lá na época dos gregos, já falava-se aí de 4 perfis comportamentais das pessoas. Lá eles chamavam de fogo, ar, água e terra, tá? Então, ou seja, eles falavam, olha, essa pessoa aqui, ela parece com mais fogo, a outra é mais ar, a outra é mais água, a outra é mais terra. Eles elencavam aí nesses 4 tipos de perfis. Quando entrou na parte de Hipócrates, eles já mudaram, também seria a mesma referência, mas eles deram o nome lá de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, tá? Então, ou seja, é a mesma equivalência ali com fogo, com ar, com água e com a terra dos gregos, tá? Depois veio até Carl Jung, né, que é a parte aí de psicologia, também ele deu outros nomes ali, ele chamou de produtor, intuitivo, sensitivo e analítico, né? E daí, finalmente, em 1928, o pai aí do DISC, na verdade, foi o tal de William Moulton Marston. Esse cara, ele publicou, na verdade, um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. E o que é bacana, até pegando o histórico desse amigo aí, ele fez direito, né, em Harvard e estudou também psicologia em Harvard lá, né? E o que é interessante, até pegando um pouco do histórico dele, esse cara que desenvolveu também, fora essa parte aí do DISC, que a gente vai entrar mais a fundo, mas mais curiosidade, ele que fez ele também escreveu um livro sobre o teste de detector de mentiras, tá? E olha que interessante, e foi ele também que lançou a Mulher Maravilha. Então, a Mulher Maravilha, na verdade, olha que interessante, ela tem um perfil comportamental, que a gente vai falar aqui, que são 4, ela tem os 4 bem desenvolvidos. Então, por isso que é chamada Mulher Maravilha. Então, olha que interessante, ela tem essa parte aí, essas emoções, né, são esses 4 pontos aí que a gente vai estar falando, ela tem todos iguais, tá? Normalmente, o que que acontece? As pessoas, ela tem um maior, né, um segundo um pouco maior, os outros mais baixos, mas a ideia é que a Mulher Maravilha foi pensado nela para que todos fossem mesmo nível ali de intensidade, tá? Então, é bem bacana aí, é legal aí que traz um pouco da história do pai do DISC. Legal. Então, qual que é a ideia dessa análise de perfil comportamental? A gente saber, né, ser a pessoa certa no lugar certo, né? Muitas vezes a gente faz uma atividade, é colocado numa posição, muitas vezes até dentro de uma organização, que talvez aquela posição que a gente está exercendo, a gente está percebendo que a gente está desmotivado, que a gente não está feliz, e vai ver o motivo ali é porque o nosso perfil comportamental não está adequado para aquela função. Então, isso é um ponto fundamental aí para a gente observar, tá? E o outro que é? A gente também, na hora que a gente for colocar uma pessoa para atuar, a gente saber qual que é o perfil dela, até para a gente colocar as pessoas certas no lugar certo. E com isso você tirar o máximo de proveito ali daquela pessoa, né? Para que realmente ela esteja engajada ali, ela realmente esteja atuando de uma forma que ela traga alta performance, alto desempenho ali para a organização, tá? Então, o que é esse perfil comportamental? Na verdade, o DISC, ele vem de iniciais de 4 palavras, que é dominância, influência, estabilidade e conformidade, tá? Então, são 4 perfis, e o que é interessante? A gente percebe nesses 4 perfis, a gente lá atrás, a gente comentou que o quê? Para a gente ter uma liderança sustentável, é importante a gente pensar em resultados e em relacionamento, tá? É importante que os dois caminhem juntos aí, tá? Só que o que é interessante nesses perfis? São 4 perfis, esses 4 perfis, 2, eles são voltados mais para resultados, para tarefas, e outros 2, eles são voltados mais para relacionamento, pessoas, tá? Então, o que acontece? Imagina assim, você tem 4 quadrantes,
sendo, de um lado, você tem resultado e tarefa, e do outro lado, você tem relacionamento e pessoas. E em cima, você tem pessoas que são mais extrovertidas, e embaixo, você tem pessoas que são mais reservadas. E o que você vai fazer? Em cada quadrante desse, você vai começar a observar quais são as características de cada uma das pessoas. Por exemplo, o perfil de dominância. Perfil de dominância é aquele perfil autoconfiante, ele é um perfil mais dinâmico, é um perfil mais enérgico, é um perfil mais competitivo, audacioso, tá? Ele gosta, ele é motivado aí por desafio, por eficácia, tá? Ele busca resultado. Então, esse perfil de dominância é aquele perfil realizador, ele é o cara executor, tá? Então, aqui ele tem muito o perfil, assim, de líder. Então, é o cara que gosta também de ficar mandando, tá? Esse é um perfil de dominância. Então, o que acontece? É um perfil aí que ele é focado muito em resultado, né? Não é tanto em pessoas, ele quer resultado, 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 e é uma pessoa mais extrovertida. É uma pessoa que gosta de chegar chegando e ela entra no ambiente, já quer tomar conta do ambiente, ela quer ser o líder do negócio, tá? Então, ela tem esse perfil mais dominante. Então, é um perfil, é uma característica ali de algumas pessoas, que elas têm essa parte comportamental maior, né, no de dominância, tá? Depois, a gente tem do outro lado, a gente tem um perfil que chama influência. Tá? Esse de influência, o que é? É um perfil mais comunicativo, é um perfil mais persuasivo, ele é um perfil mais entusiasmado, otimista, ele gosta de trabalho em equipe, ele gosta de reconhecimento, ele gosta de relacionamento, ele gosta de pessoas. Tá? Então, ou seja, diferente do perfil dominante, esse perfil de influência ele é um perfil mais comunicador, é um perfil que gosta de estar junto com pessoas, gosta de se relacionar. Então, só para ter uma ideia, por exemplo, é aquele perfil que quando você está numa empresa, é aquele perfil que vira e mexe, você vê aquela pessoa lá tomando um cafezinho junto com as outras pessoas, lá e batendo papo. Tá? Então, o que é? O foco dela não é tanto em resultado, ela quer mais relacionamento com as pessoas. Tá? Então, o que é interessante? A gente começa a observar aqui alguns pontos, que é o quê? É, existem características que são boas, mas depois a gente também vai comentar aqui algumas características que não são boas, né? Tem as boas e as que precisam ser melhoradas aí dentro desses perfis, porque senão a pessoa ela fica muito no extremo, tá? Então é isso que a gente tá querendo alinhar aqui, tá? O terceiro perfil, o que é? É o perfil da estabilidade. Esse perfil aí, ele é mais pacífico, ele é mais paciente, ele é mais calmo, ele é mais metódico, ele tem o autocontrole. E qual que é a busca dele, né? Ele também, ele tem essa parte de relacionamento, ele gosta principalmente aí na parte de colaboração. Então, é um perfil que ele atua aí nessa parte aí de colaborar com as pessoas e ele gosta o quê? Ele é motivado por segurança e lealdade, tá? Então, é um perfil aí que você olha, é aquela pessoa mais tranquila. Então, você olha para a pessoa, puxa, paz, chegou ali. É uma pessoa mais sossegada ali, ela gosta de pessoas, mas ela não é igual o influente. O influente, ele gosta de falar bastante, ele é muito comunicativo, ele gosta de liberdade, de criatividade, né? Estabilidade, ele gosta de pessoas, mas também não é tão assim, tá? Então, o que é bacana? A gente conhecer também esse perfil. O quarto perfil, qual que é? É o perfil da cautela, vamos por assim, né? Que é o perfil da conformidade. Então, é um perfil mais perfeccionista, é um perfil mais detalhista, estrategista, é um perfil mais preciso, tá? É um perfil de pessoas mais organizadas, mais cautelosas, também são pacientes. E um ponto aqui também, de repente, um ponto que não é talvez tão bom, mas eles são pessoas críticas. Por elas focarem muito aí quererem ser perfeitas, precisão, né? Eles exigem altos padrões. Então, o que acontece? São pessoas aí que elas são muito focadas aí em ter as coisas tudo certinha, tudo organizado, tudo bem detalhado, né? Altos padrões e eficiência. Então, eles são aí os conformes, os analistas, né? Então, o que eles buscam? Eles buscam precisão, tá? Então, ou seja, quando você vê um perfil desse, você fala, puxa, esse cara é muito perfeccionista, ele quer as coisas tudo direitinho, esse cara quer as coisas tudo certinho, tá? Então, a gente aqui já começou a ter uma noção maior, né, do que é cada um desses perfis. E o que acontece? Esse perfil também de conformidade, também, ele não é muito de relacionamento, ele é um perfil mais de resultado. Então, tanto o dominante quanto o conformidade, os dois são voltados para resultados. E, do outro lado, o influente, que é o comunicador, e o estabilidade, que seria o planejador, eles são mais voltados para relacionamento, tá? Então, aqui você já percebe que o quê? Se a empresa, ela tem, né, a gente viu lá, anteriormente lá, que a alta direção, eles querem resultados, e os liderados, eles querem relacionamento, o gestor, muitas vezes, ele fica no meio disso daí, e como ele lidar com uma equipe, que, na verdade, cada um tem um perfil, tá? Então, um é mais extrovertido e busca resultado, que seria o dominante, o outro é extrovertido, mas é totalmente relacionamento, tá? O outro é mais reservado, ele gosta de relacionamento, de colaborar, que é o estável, e o outro também que é mais reservado, mas é mais focado em tarefa, que é o de conformidade, tá? Então, o que é o interessante aí? Como você lidar com esses perfis, tá? Então, aí que está, como você colocar as pessoas certas no lugar certo. Por exemplo, se você tem
Por exemplo, você tem que contratar alguém aí para a área de vendas, tá? Então, uma área de vendas, o que que você precisa para uma área de vendas? Uma pessoa, normalmente, o que que ela precisa ser em vendas? Normalmente, ela tem que ser mais extrovertida, tem que ser uma pessoa, de repente, mais comunicativa, tem que ser uma pessoa que, de repente, vai ter, talvez, relacionamentos, vai ter que trazer resultados também, né? Então, você precisa das duas frentes. Mas, por exemplo, o perfil de dominância e de influência, por exemplo, no setor comercial, no setor de vendas, eles sairiam bem, tá? É diferente, por exemplo, de um perfil talvez mais reservado, que poderia também trabalhar em vendas, mas talvez uma venda mais técnica, onde, por exemplo, você precisa ter, por exemplo, uma colaboração maior, por exemplo, que seria a parte do perfil de estabilidade, ou você precisa algo mais preciso, mais detalhista, mais com foco diferente ali, talvez você até possa usar esse perfil, mas a grande maioria, por exemplo, no setor comercial, o que saía melhor é um perfil de dominância e de influência, tá? Diferente, por exemplo, de, por exemplo, você querer pôr um dominante, que é um perfil mais rigoroso, um perfil que busca mais resultado, um perfil que quer ser o líder lá, quer tomar conta do assunto lá, é o cara que quer dominar, você querer pôr um cara desse para, de repente, para ficar fazendo atendimento ao cliente, por exemplo, um pós-venda. Esse cara vai se estressar, ele não vai conseguir, de repente, fazer um atendimento ao cliente do jeito que tem que ser, né? Talvez para você pôr alguém para fazer atendimento ao cliente, quem que seria bacana? Um perfil de estabilidade, que é um cara que gosta de colaborar, gosta de relacionamento, né? E é um cara mais calmo, é um cara mais tranquilo lá para, de repente, entender, né? Fazer esse atendimento ao cliente, uma pós-venda, alguma coisa nesse sentido, tá? E a mesma coisa, por exemplo, um perfil que é mais conformidade, né? Que é mais detalhista, que é mais preciso. Por exemplo, esse cara poderia atuar, de repente, numa área financeira, numa área fiscal, numa área de controle de estoque, tá? Se você for, por exemplo, uma pessoa que é muito comunicativa, para ela trabalhar o dia inteiro atrás de planilhas de Excel, você mata essa pessoa, entendeu? Então, qual que é a ideia aqui? A gente pensa sempre o seguinte, não é que a pessoa não possa fazer, por exemplo, uma pessoa que é muito comunicadora, que ela gosta totalmente de relacionamento, que ela gosta de liberdade, criatividade, ela até pode trabalhar na parte, por exemplo, fazendo planilhas de Excel, por exemplo, ela trabalha em vendas lá ela tem que ficar lançando, tem que ficar monitorando lá com quem que ela está falando, por exemplo, vai ter que lançar no Excel, ou numa outra planilha, no CRM, onde for, né? O que vai acontecer? Ela consegue atuar com esse trabalho, porém, a maior parte do tempo, por exemplo, ela tem que estar fazendo o que é o perfil dela. Então, por exemplo, se o perfil dela é influente, cara, ela tem que estar se relacionando, tem que estar ligando, conversando, falando. E uma parte só desse tempo, ela está nesse perfil que, de repente, não é o dela. Então, qual que é a sugestão aqui? É 70% ela trabalhar no que ela tem prazer e, no máximo, é 30% no que seria uma dor para ela. Tá? Ou seja, que é algo que ela não tem facilidade, é algo que é mais complicado para ela, mas que ela tem que fazer também, não dá para deixar de fazer, tá? Então, qual que é a ideia aqui? É que realmente a gente, conhecendo um pouco mais esses perfis, a gente consiga saber qual é o nosso perfil, né? E, consequentemente, a gente também consiga saber qual que é o perfil das pessoas com quem a gente lida. E com isso, o que é o bacana? A gente começa a entender qual a característica de cada um. Por exemplo, se você tem um assunto que você precisa resolver rápido, e, poxa, estou com um problema, de repente, tem que responder rápido para o cliente precisa dessa informação rápida, eu preciso de alguém que execute isso daí rapidamente. Se você pôr para uma pessoa que é de estabilidade, que é uma pessoa mais calma, mais paciente, mais metódica para fazer isso, nossa, não vai sair, né? Ao contrário, quem que você tem que pôr? Você tem que pôr alguém que é dominante. Por quê? O que o dominante gosta? Ele gosta exatamente de desafio, de resultado. Então, você fala, cara, eu preciso disso aqui, entregar, cara, o mais rápido possível lá para o cliente. Esse cara é o teu perfil ideal. Então, imagina que poder que é isso daí, você conhecer quem que é cada pessoa da tua equipe, conhecer o perfil delas, para quê? Para, na hora que você tiver determinadas atividades, você saber delegar para a pessoa certa fazer aquela atividade. Isso daí vai te trazer muito mais resultado para a empresa, entendeu? Então, essa que é a ideia da gente entender, né, essa parte aí de perfil comportamental, a gente conhecer mais a fundo como funciona ela. Por quê? Isso daí vai fazer com que realmente você engaje as pessoas, porque você vai passar muitas vezes atividades que realmente é o que a pessoa gosta, e, consequentemente, ela também vai estar animada ali, porque é algo que ela sabe fazer bem, né? Então, ou seja, você concilia tudo, e, consequentemente, a pessoa engajada vai acabar trazendo mais resultado para a organização, né? Então, essa que é a ideia. Então, é bem bacana essa parte aí do perfil comportamental. É uma ferramenta que, é o que eu falei no começo, eu não conhecia há muito tempo atrás, e bati bastante a cabeça aí por não conhecer essa ferramenta, tá? Então, olha que bacana. Agora, imagina você conhecendo o teu perfil e podendo usar, de repente, isso daí até dentro de casa, né? Você entendendo qual que é o perfil do teu filho, qual que é o perfil do teu marido, da tua esposa, e você saber, muitas vezes, até como lidar, né, melhor com ele. Por que que ele age dessa maneira, né? Por exemplo, dominante, por que que ele é mais acelerado, ele é mais multitarefa, ele é mais dinâmico, mais ousado, mais direto, mais competitivo, foca em resultado, né? Por que que o influente, ele é carismático, otimista, persuasivo, criativo, entusiasmado, ele é mais sociável, né? Ele foca em pessoas, né? Então, você começa a perceber cada um deles, né? E o que que é bacana? E com isso, a gente consegue também saber
como que a gente motiva cada um deles, como que a gente treina, como que a gente dá feedback para cada um desses perfis. E com isso a gente consegue melhorar o relacionamento com esse perfil diferente do nosso, muitas vezes, tá? Então, essa que é a proposta aí. Estão entendendo? Quem está comigo aí? Algum de vocês aí identificou quais são os perfis de vocês aí? Eu falei 4 perfis aqui. Eu falei o dominante, que é aquele que seria o D, que é o acelerado, multitarefa, mais dinâmico, ousado, direto, competitivo, que foca em resultados. Quem que se identificou aí com esse perfil aí, põe um D aí nos comentários. Legal. Aqui em casa já sei de todos. Aí, legal, aí, já bacana, aí, já viu cada um. O influente é aquele carismático, otimista, persuasivo, criativo, entusiasmado, mais sociável. Fábio, o B. B ou D de dado? D é o dominante. É acelerado, é foco em resultado, é mais extrovertido, né? Tanto o dominante como o influente, eles são mais extrovertidos, hein? Agora, por exemplo, conformidade, que é o C, e o estabilidade, que a gente chama de S, eles são mais reservados. Então, conformidade, ele é mais organizado, mais detalhista, mais concentrado, mais analítico, mais prudente, mais reservado. O foco dele é em processos e tarefas, tá? Agora, estabilidade, ele é mais paciente, acolhedor, ele é bom ouvinte, ele é consistente, ele é mais diplomático, mais cooperador. O foco dele é mais em relacionamento, aí, tá? Então, é isso que é bacana aí. A gente tem os 4 perfis aí comportamentais. Então, daí vocês se identificaram, olha lá, a Det, ela é influente, ela é mais comunicadora, ela é mais extrovertida ali, ela gosta mais de comunicação. A Cibele, eu e a Nina lá, influente também. Bacana aí, é isso aí, legal. Então, o que é o bacana aí? Vocês conhecendo mais o perfil de vocês, agora vocês vão entender por que que as pessoas, de repente, dentro de casa, ou seus colegas de trabalho, por que que eles agem de outra maneira, tá? Então, é mais ou menos assim, as pessoas, elas são diferentes. Um gosta de azul, o outro gosta de amarelo. E não existe certo ou errado. Simplesmente uma questão de gosto, é uma questão de perfil comportamental, tá? Então, muitas vezes, o que que acontece? Isso daí, quando a gente pensa dessa maneira, isso daí é meio libertador para a gente. Por quê? Muitas vezes a gente quer impor a forma que a gente é na pessoa que é diferente da gente, né? E isso daí, muitas vezes, é que dá os conflitos. Por quê? A gente quer que a outra pessoa seja igual a gente. Só que aí que está o desafio. A pessoa, ela é diferente da gente. Então, ou seja, eu gosto de azul, a outra pessoa gosta de amarelo. E não é por causa disso que a gente precisa brigar, né? Então, qual que é a ideia? A gente tentar pegar o que cada um tem de bom e a gente juntar isso daí. Então, ou seja, vai ter pessoas que ela tem determinado perfil que é melhor para fazer determinadas atividades. Tem outro que tem um determinado outro perfil que é melhor fazer outras atividades, tá? E essa que é a ideia. Quando a gente conhece essa forma de perfil, a gente começa a cair as fichinhas na nossa cabeça ali, para a gente entender, poxa, por isso que eu vira e mexe, tenho um atrito com aquela outra pessoa. Por quê? Você começa a perceber que ela tem um perfil diferente do teu. E você, muitas vezes, a gente quer do nosso jeito, né? Então, isso que é bacana. E é isso que é o legal, isso que faz total diferença aí, para a gente conseguir realmente, dentro de uma organização, realmente engajar a equipe, né? Você saber as pessoas que você tem. Então, o que é importante? O líder mapear essa equipe, ele mapear as pessoas que estão ali com ele, para quê? Na hora que ele vai passar uma atividade, na hora que ele vai passar uma tarefa, ele sabe a pessoa certa que ele tem que chamar, né? E também, para ele avaliar, de repente, poxa, você nunca fez essa análise, poxa, vou fazer análise agora. De repente, você vai perceber que tem pessoas com perfis em lugares que não são os adequados para elas. E talvez é por isso que você está percebendo que aquela pessoa ela não está tendo um desempenho do jeito que precisaria ter ali, né? E daí, ou seja, é bacana porque é uma questão de você saber isso daí e você chamar essa pessoa e conversar um pouco mais com ela, de repente até mudar de setor, mudar de local onde essa pessoa trabalha, sentir o que ela, como que ela vê, né? Aquele setor que ela trabalha atualmente. Então, essa que é a ideia, é você conseguir estar mais próximo realmente quando você conhece, né? Quando você tem esse conhecimento, tá? Então, até é bacana, por exemplo, isso daqui, por exemplo, quando você vai motivar uma pessoa que ela é dominante, né? Então, o dominante lá o cara quer ser o líder, ele quer mandar, ele quer expor lá o ponto de vista dele lá, né? Então, o cara é mais extrovertido. Então, qual que é a ideia para você motivar uma pessoa dessa? É você dar desafios para ele, porque ele valoriza o resultado. Então, é você falar, poxa, cara, precisa entregar isso, o prazo está curtíssimo, eu preciso de você, cara, eu conto com você, você é o cara que, você é o cara que eu preciso para atingir esse resultado que a gente está querendo aqui. É isso que o cara, é o motivo que faltava para ele entrar em ação ali, né? Então, o que é bacana? Como você motiva esse cara? É fazendo isso daí, dá desafio para ele, né? Fala, cara, preciso disso e, cara, me ajuda nisso daí, cara, preciso ter um apoio, precisamos resolver esse assunto. Nossa, o cara vai ficar animadíssimo em te ajudar, tá? Diferente de outro perfil que, de repente, é mais lento, esse cara, você fala, cara, preciso de negócio para agora, o cara vai ficar estressado. Entendeu? Porque o dominante, não. O dominante ele vai sair feliz da vida, vai sair sorrindo e querendo fazer o negócio acontecer, lá, tá? Então, e para treinar uma pessoa dessa, uma dominante, né? Dominante, o que é bacana? Você colocando ele para fazer, isso, ele gosta de ação, ele gosta de fazer, né? Porque ele aprende fazendo. Então, o que é o bacana? Para ele treinar, você tem que pôr ele para executar. Não fica muito na teoria com ele. A ideia é ele entrar em ação, tá? Daí ele, nossa, ele vai adorar.
tá? Fala, poxa, cara, vamos treinar, tem que já vai lá embaixo, já pega aquele negócio, já vamos fazer, vamos resolver, vamos fazer o negócio acontecer. É isso que ele quer, tá? Ele quer entrar em ação. E como que a gente dá um feedback para ele, como que a gente dá um retorno, como que a gente fala para ele, tá? Tem que ser prático, porque ele é muito objetivo. Então, se você ficar enrolando muito para contar história para ele vai se estressar, tá? Ele vai ficar, ele não vai gostar. Ele gosta de ser prático, ele gosta de resolver o assunto, ele gosta de ir lá e entrar em ação e já resolver, tá? Então, se você fala, puxa, vou te contar aqui como que funciona, tal, tal, ficar enrolando muito contando história para ele não gosta. Já tem que ser papum. Pô, cara, preciso disso, ó, preciso da tua ajuda nisso, naquilo, naquele outro. Pumba, acabou o assunto. Não precisa ficar dando muita explicação, não, tá? Então, esse é o perfil D, tá? O perfil I, que é o influente, é o comunicador. Como que você motiva um perfil, um perfil desse aí? É você mostrando a relação que ele vai ter no projeto, porque ele valoriza o relacionamento. Então, qual que é a ideia? Poxa, cara, preciso que você... A gente vai precisar desenvolver esse trabalho aqui. Cara, eu preciso que você entre em contato com tal pessoa, porque precisa criar uma equipe aí para a gente desenvolver esse projeto. Então, eu quero que você encabece esse projeto aí, já chama esse pessoal, já vê o que precisa aí para a gente fazer esse negócio acontecer. Nossa, o comunicador vai adorar isso daí, entendeu? Ele gosta de pessoas, ele gosta de se relacionar, ele gosta de tá se engajando, tá junto com todo mundo lá, entendeu? Esse é o perfil dele, né? Não é isso? Olha lá, a Claudete já falou que é isso mesmo, olha lá, é o que ela gosta. Então, como motivar a Claudete aí? É falar, Claudete, precisamos desenvolver um negócio aí, chama suas amigas, chama seus parceiros aí, vamos fazer o que tem que fazer aí, tem que reunir esse time agora aqui. Maravilha. E como que a gente treina um perfil influente aí? O desafio do influente, o que é? Ele é muito bom em relacionamento, né? Porém, qual que é o desafio do influente? Ele perde um pouco o foco, tá? Então, ou seja, diferente lá do dominante, que é resultado, ele foca em resultado, o influente, ele é meio desatento. Se você deixar, ele fica batendo papo lá, tomando cafezinho o dia inteiro na empresa, entendeu? E trabalhar que é bom nada. Então, o que é? É isso que tem que estar atento também, entendeu? Então, como que a gente treina um influente? Acompanhando muito de perto, porque ele sai muito do foco. Então tem que toda hora meio que, e aí, como que tá? O que que você fez? E aí, como que tá indo as coisas aí? Tá tudo bem? Tá fluindo aí? Conseguiu ver aquele assunto? Como que tá aquele assunto lá? Você conseguiu avançar com ele? Como que tá? Dá um feedback aí para mim, o que que tá acontecendo? Então você tem que estar sempre meio que dando uma cutucada nele, senão ele, cara, ele dá uma viajada, esquece dele, ele vai ficar lá batendo papo. Entendeu? Então, essa que é a ideia aí. Cada um tem os pontos bons, mas tem os pontos aí de atenção também, cada perfil. Então, isso que é o bacana, aí a gente aprendendo aí, né? Agora, o que como que a gente dá um feedback aí para um influente? O influente, a gente tem que dar um feedback com mais cuidado, porque ele pode se ofender fácil. Então, por exemplo, se a gente está falando alguma coisa aqui, eu falar alguma coisa de uma pessoa específica, meio que falando com o influente de uma forma mais brava, alguma coisa assim, o influente ele pode se ofender, entendeu? Ele é mais sensível, né? Por exemplo, nesse sentido aí. Se eu falo um pouco mais alto, a pessoa já fica meio ofendida ali, tá? Sendo que se eu falar um pouco mais alto com o dominante aceita numa boa, né? Porque ele já é assim, né? Então, é isso que é importante. Então, como lidar com cada uma dessas pessoas? Então, é isso que é importante a gente saber daí como relacionar, né? A mesma coisa o estável. O estável, como que é que você motiva o estável? Mostrando uma harmonia, uma consistência, porque ele não gosta de coisas que oscilam demais, tá? Então, ou seja, ele gosta mais de harmonia. Por exemplo, a pessoa que é estável, ela não gosta muito de mudanças. Então, para esse cara mudar, ele vai pensar umas 10 vezes. Entendeu? Ou seja, se você falar, cara, preciso que você mude tua mesa daqui para lá agora, cara, puta, o cara vai estressar ali, porque ele vai falar, poxa, mas por quê? O que que aconteceu? Por que que você precisa mudar? O cara vai ficar refletindo lá 2, 3 dias para depois tomar uma ação. Então, que é? A ideia é que você mostre ali mais harmonia, mais consistência aí, porque eles gostam de algo mais estável ali, né? E como que eu treino uma pessoa dessa? Mostrando na prática, com a mão na massa aí. Ele gosta de aprender junto. Lembra que, que esse perfil ele gosta de colaboração? Então, ele é igual influente lá, mas ele não é tão comunicativo igual influente, ele é mais estável, ele é mais planejador, tá? Então, ele é mais reservado tal, né? Mas ele gosta aí de pôr a mão na massa, ele gosta de fazer junto. É aquele cara lá que gosta, ó, cara, senta aqui, vamos fazer junto aqui, vamos fazer esse trabalho aqui junto no computador tal. Nossa, o cara adora. Por quê? Ele vai estar ali participando com outra pessoa, ele gosta de relacionamento, ele gosta dessa parte de colaboração, tá? Então, seria um perfil desse daí. E como que a gente dá um feedback aí também para ele? Também tem que ser meio ordenado, aí tem que medir um pouco as palavras aí também, porque também ele pode se ofender, né? Não tanto igual o influente, mas ele também pode se ofender, tá? Porque ele é muito empático aí, tá? Ele tem empatia e tal, né? Então a gente tem que ficar atento aí, né? Com essa parte aí de como que a gente dá o feedback para cada um, né? Então, ou seja, pro dominante é totalmente diferente. O dominante eu chego, cara, poxa, você pisou na bola comigo, cara. Meu, você falou que ia me entregar isso ontem e não me entregou.
Você já vai meio direto com o cara. Com o influente, com estabilidade, você já não pode chegar assim. Você tem que conversar, você tem que fazer um carinho primeiro, você tem que meio que minimizar o negócio ali para depois você falar o que, que aconteceu. Senão a pessoa fica ofendida com você, tá? Então, mas é isso que é importante, porque a gente entendendo todos esses perfis, a gente começa a entender como cada pessoa lida, né? E a mesma coisa, por exemplo, o de conformidade. Conformidade, como que a gente motiva o de conformidade? Mostrando por quê, os detalhes, porque ele precisa, dando passo a passo das coisas, porque ele é muito detalhista. Então, ele quer saber os mínimos detalhes. Então, a forma que você motiva, por exemplo, você vai vender para um cara que é conformidade, ele vai perguntar, ele vai saber mais muitas vezes que o vendedor. Tá? Ele já pesquisou, ele já foi atrás de informação, ele já detalhou aquele assunto, ele sabe o preço da loja A, da loja B, da loja C, ele já pesquisou o produto A, B, C, ele já sabe de tudo. Tá? Então, quando ele vai pegar alguns dados lá, ele vai ficar confrontando para ver se realmente você está passando a informação certa, ele vai querer detalhar, ver se aquilo lá está certinho. Então, cara, é um perfil mais metódico. Tá? E como que você treina um perfil desse? Né? Com muita diligência, tem que ensinar, tem que trazer um manual, porque ele vai fundo nos assuntos, ele vai querer saber detalhe ali do que ele está informando ali, do que ele está sendo treinado. Tá? Então, ou seja, é diferente, por exemplo, de um influente, de um dominante, que você fala mais superficial, eles aceitam de boa. O conformidade não, ele vai querer, poxa, de onde que você pegou essa informação? De onde você pegou esses dados? Quem que falou isso? Quem falou aquilo? Ele é o cara mais preciso aí, tá? Então, vamos por assim, o cara é mais chato, tá? Nesse sentido aí, ele é mais detalhista, tá? Então, essa que é a ideia aí. E o feedback para um amigo desse, como que você faz, né? Você tem que ser mais prático, mais factual ali. Ele gosta de fatos, né? Porque ele precisa de uma fundamentação. Você tem que explicar que A mais B é assim que faz, porque senão ele não aceita, tá? Então, é isso que é o bacana, entendeu? Então, ou seja, na hora que a gente começa a entender quais são os perfis nossos e saber que as pessoas são diferentes, o nosso relacionamento começa a ficar mais fácil, porque muitas vezes a gente via aquela pessoa como uma pessoa que a gente tinha conflitos, mas agora a gente começa a entender por que, que a gente tinha conflito, porque ela tem um outro perfil, né? Por que, que ela age daquele jeito quando ela vem falar com a gente? Por que, que ela, sei lá, fala mais bruscamente? Por que, que ela age de tal forma, né? E o que, que é o bacana disso daí? Na hora que a gente já conhece esse perfil, na hora que a pessoa vem falar com a gente, de repente ela fala com um tom mais grosseiro, por exemplo, a Claudete aqui falou que ela é influente, né? Então, por exemplo, teoricamente, ela já é um perfil que, por exemplo, poderia se ofender mais fácil. Mas, por exemplo, chega um dominante lá e fala mais alto com ela, fala de uma forma mais brusca. Agora, a Claudete, conhecendo o perfil aqui comportamental, o que, que ela vai fazer? Poxa, não é que essa pessoa está brava comigo, na verdade, talvez é o perfil de dominante ali, que é a forma, meio que a forma dele falar, já é a forma normal dele, né? Então, o que, que é? Ela já meio que já não vai ficar tão brava igual ela ficava anteriormente, antes de conhecer essa parte de perfil. Que ela vai entender que, poxa, ele fala assim, não é que ele está querendo falar alguma coisa errada para mim, nada disso. Ele estava falando dessa forma porque o perfil dele é meio assim. O perfil dele é desse jeito. Então, ou seja, você começa a entender por que, que as pessoas agem da forma que elas agem. Então, é isso que é o bacana, entendeu? E daí você começa a dar um outro sentido para os seus relacionamentos, entendeu? Quem está gostando até agora aí? Quem entendeu aí? Dá um joinha aí, dá um ok. Quem está gostando aí? Legal, muito esclarecedor, bacana. É isso aí. Então, quem concorda que conhecer essa parte aí de perfil comportamental faz total diferença em você engajar uma equipe, em você se dar melhor aí com as pessoas, em você se relacionar melhor? Quem concorda aí, dá um joinha aí. Olha lá, a Sibeli está entendendo a família inteira aqui. Legal, Sibeli, é isso aí. Legal, Sibeli é a aeromoça. Imagina lá no avião, Sibeli, você está lá com os passageiros, cada passageiro age de um jeito lá. Você já vai entender, pô, esse cara aqui ele está agindo desse jeito, porque o perfil dele deve ser esse aqui, ó, deve ser tal. Né? Legal. Então é isso, pessoal. Eu ia abordar outro tema hoje aqui também, mas, poxa, a gente acabou desenvolvendo bastante essa parte aqui. Então eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo aqui o dia de hoje aqui. Eu ia entrar na outra parte, porque aqui a gente falou mais de engajamento, tá? Só que para a gente desenvolver e liderar equipes de alto desempenho, além da parte do engajamento, a gente também precisa falar de competências, tá? Então, também, o que o líder precisa desenvolver na equipe são as competências. Então, ele precisa engajar, vamos por assim, motivar, só que ele também tem que dar as competências, que aí cai na parte de conhecimento e habilidades, para a pessoa poder também desempenhar o papel dela, tá? Então, por exemplo, isso que a gente falou aqui vai servir para você engajar a tua equipe, mas o que vocês aprenderam aqui foi uma competência, ou seja, agora vocês têm mais noção aí de como que é o perfil de vocês e como que é o perfil de cada um das pessoas com quem vocês lidam, tá? Então, o que é importante? Tem que ter essas duas frentes aí também.
Então, o que que eu vou fazer? Semana que vem eu vou entrar no outro tema aí, que daí fala mais disso daí, né? Porque selecionar as pessoas certas é apenas o começo aí da construção de uma equipe de sucesso para o negócio, né? É apenas um dos ingredientes aí que contribui para a formação de uma equipe aí de alto padrão, alto desempenho, alta performance. Vamos por assim, uma equipe dos sonhos aí, você tem que lidar com outras frentes também, tá? É, então, é isso aí. Então, legal, pessoal, que eu queria passar, eu ia passar mais coisa, mas senão a gente vai longe aqui. Já deu quase uma hora aqui de live aqui, mais de 1h20 aqui, já deu, tá? Então, pessoal, agradeço vocês aí. Legal, a Claudete é da igreja, top, vou usar na igreja. Bacana, legal. Claudete, eu não sei de onde que ela me conhece aqui. Claudete, de onde que você veio aí? Eu não sei de onde que você veio. Depois fala para mim aqui, tá? Como que você ficou sabendo da minha live? Legal. Então, pessoal, é isso que eu queria passar aí para vocês. Agradeço aí a presença de vocês. Muito obrigado aí por estarem dedicando o seu tempo e buscando aí mais conhecimento, mais aprendizado aí. Espero ter podido compartilhar aí com vocês e que seja útil aí para a vida de vocês aí, tá bom? Excelente noite aí para vocês. Fiquem com Deus aí. Obrigado aí por tudo. Semana que vem estamos de novo aí. Vamos ver se a gente dá continuidade aí nesse tema aí tão relevante aí, tá bom? Ótima noite a todos aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí para vocês. Até mais.